Olá, tá começando o Goiás Bem no Enem com 2 aulas imperdíveis para você se preparar para o Enem 2020. Pegue seu caderno, lápis e caneta e tome nota de tudo porque o programa só está começando. No segundo bloco tem aula de Química e neste primeiro bloco a gente confere a aula de Geografia sobre o tema Urbanização no Brasil. Então, chega mais, professor Luiz Augusto. Olá! Seja bem-vindo ao Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem com sucesso e vitórias. Sou Luiz Augusto Bastos, professor de Geografia, e hoje estudaremos sobre urbanização no Brasil. Iremos abordar este conteúdo de acordo com a matriz de referência do Enem. Então, vamos nessa! Aqui nós vamos falar hoje sobre urbanização no Brasil e, para começar, nós vamos abordar a competência 2, habilidades 6 e 8. Primeiramente, a gente precisa de começar lá do inicinho de como que surgiram esses primeiros núcleos urbanos. Surgiram lá no período colonial, com uma concentração gigantesca dessas ocupações no litoral devido ao vínculo com a metrópole portuguesa, certo? Então a gente vai observar resquícios disso até nos dias atuais, onde a maior parte da população vive na faixa litorânea. Aqui, essas cidades surgiram com algumas funções, Funções fiscalizadoras, funções de defesa militar e funções administrativas. Dentre as principais cidades que nós tínhamos na época, nós tínhamos Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Rio de Janeiro e Salvador foram 2 capitais do Brasil. Outra coisa que nós temos que lembrar sempre é a influência gigantesca das atividades econômicas dentro do processo de surgimento e de ampliação da urbanização no Brasil. Uma dessas atividades é a mineração, que aconteceu no século XVIII e foi extremamente importante para o surgimento de núcleos urbanos e para o processo de urbanização, que é quando as pessoas passam a morar mais em cidades do que na zona rural. Aqui nós temos o surgimento de núcleos urbanos ligados à criação de gado para abastecer essas cidades, que eram cidades especializadas em mineração e diversos outros fatores. Lá em 1763, nós teremos também a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro por quê? Porque o Rio de Janeiro ficava mais próximo das Minas Gerais, que era o carro-chefe da coroa portuguesa, economicamente falando, nesse período. O crescimento urbano também se dará de forma acelerada no período cafeeiro. O café revolucionou de diversas formas esse processo de ocupação. O café foi importante pelo processo de construção de diversas ferrovias que possibilitaram a interligação entre várias áreas do território brasileiro. Esse processo se deu ali na região de São Paulo, do Vale do Paraíba, que ficava no Vale do Rio Paraíba do Sul, que fica entre o Rio de Janeiro e o sul do estado de São Paulo. Também podemos observar o processo de ocupação do interior, da marcha para o oeste, onde fizeram com que surgissem diversas cidades dentro dessa região. Aqui temos um GIF que mostra esse processo de avanço do crescimento populacional, principalmente nas áreas urbanas. E você observa aqui que há uma grande concentração na faixa litorânea. Aqui nós temos também um gráfico. Enem adora cobrar a leitura de gráfico, então você tem que ser especialista nisso. Então aqui uma relação direta entre o processo de industrialização e o processo de urbanização. A indústria se instala onde? Se instala nas cidades. E assim a cidade passa a exercer um fator de atratividade para que as pessoas possam sair do campo e ir para a cidade, que nós já estudamos na última aula, que é chamado de êxodo rural. Aqui nós observamos que a partir da década de 50 ocorreu um crescimento populacional da zona urbana gigantesca e um decréscimo da população da zona rural, o que favoreceu o crescimento das cidades. 2 pessoas que são extremamente importantes nesse processo são esses 2 presidentes, o Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas, na década de 30, ele fez uma série de mudanças, pois assumiu o poder através de um golpe depois da crise de 29, onde o governo brasileiro estava extremamente fragilizado. O Brasil, nesse período, ele quase não produzia produtos industrializados.
E o que vai acontecer? Vargas, ele coloca a força do Estado para que o Brasil pudesse construir a base da industrialização, que são chamadas as indústrias de base. Indústrias essas que fornecem serviços para outras indústrias. Já JK, na década de 50, ficou marcado pela atração das indústrias automobilísticas que vieram para o Brasil e impulsionaram de maneira drástica o processo de ocupação da zona urbana. Aqui nós podemos observar nessa tabela como que a partir da década de 40 e a partir da década de 50 ocorreu um aumento muito significativo no índice de urbanização. E a nossa urbanização, ela aconteceu de maneira muito acelerada e rápida, certo? E isso gerou uma infinidade de problemas. Nós temos aqui o processo de segregação socioespacial, onde as pessoas que não tinham tantas condições financeiras passaram a ser expulsas para a periferia, pois o custo de vida nas áreas centrais começou a ficar muito caro. Aqui nós temos também a porcentagem de favelas por região metropolitana. Aqui nós podemos observar nesse gráfico que São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Belém possuem imensas favelas e grandes pessoas morando nessas áreas devido à grande desigualdade social e devido também ao processo rápido onde ocorreu a urbanização no Brasil. Um outro fenômeno é o chamado de favelização. Pessoas não tinham condições de comprar casas em áreas centralizadas, então passaram a invadir e a ocupar áreas inapropriadas para a moradia. E isso gera uma infinidade de problemas, como deslizamentos, ausência da estrutura do Estado, falta de saneamento básico e uma série de outras coisas. É muito difícil fazer o processo de readequação desses ambientes, pois as moradias são muito próximas umas das outras e há uma grande concentração populacional nessas áreas. Então, devido a essa urbanização acelerada, nossa urbanização aconteceu em 40 anos, enquanto nos países desenvolvidos, essa urbanização demorou um século ou até mais que isso. Surgiram, então, diversos problemas. Problemas esses que, às vezes, são comuns às cidades de países desenvolvidos, mas no Brasil elas possuem uma característica muito mais marcante, que no caso é a violência, o desemprego, a ausência de moradia, os transportes de má qualidade, o excesso de poluição e a ausência também de saneamento básico. No Brasil, nós tivemos esse crescimento desordenado e concentrado em uma só região, fazendo assim com que surgissem cidades muito grandes na região sudeste. Nós temos um exemplo de uma grande metrópole que tem aqui no Brasil, que é uma mega cidade, a cidade de São Paulo, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Nós podemos observar esse conceito aqui que é muito importante e cai muito nas provas do Enem, que é o conceito de metrópole. O que é uma metrópole? Metrópole é uma grande cidade que exerce influência sobre diversas outras cidades. Ah, mas como assim, Luiz? Exerce influência? Exerce influência como? Se você precisar de um serviço mais especializado, você vai ter que se direcionar para essa cidade, porque essa cidade tem uma importância e a maior parte dos bancos, a Bolsa de Valores estarão concentrados nessa cidade. Então a gente vai perceber também depois o surgimento das regiões metropolitanas. Essas cidades cresceram tanto que precisaram de serem administradas de uma maneira diferente, pois a gente vai perceber a existência de um processo chamado conurbação, onde as periferias dessas cidades passaram a se encontrar e há uma necessidade agora de administrá-las de maneira conjunta em alguns aspectos, como saúde, transporte, violência e uma série de outras. Lembrando que a criação de zonas metropolitanas ou regiões metropolitanas é um ato político. Aqui nós podemos observar um mapa com as regiões metropolitanas existentes no Brasil. Nós temos aqui em Goiás, Goiânia, aqui o entorno de Brasília, que vai ser enquadrado dentro da metrópole Brasília, aqui Manaus e diversas outras espalhadas pelo país. Outro processo que a gente precisa entender um pouquinho é essa hierarquia urbana. Cada cidade tem um grau de importância e ela deve ser classificada entre metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local ou vila. No caso aqui, a gente pode citar um exemplo: metrópole nacional, São Paulo e Rio de Janeiro. Metrópole regional, Goiânia é uma metrópole regional e assim sucessivamente. O fenômeno que a gente
deve citar também é a conurbação e a verticalização. Como eu disse anteriormente, a conurbação ocorre quando a periferia de uma grande cidade se encontra com outra cidade. E aí você não consegue mais diferenciar visualmente aonde começa uma e aonde termina a outra. A verticalização é um processo que ocorreu devido ao encarecimento das áreas, das áreas ocupadas pelas pessoas, e uma possibilidade para que elas pudessem morar em áreas mais centralizadas foi verticalizar e construir prédios, fazendo assim com que as pessoas conseguissem morar mais próximo do centro, tendo assim uma qualidade de vida um pouco melhor. Isso é muito comum aqui no Brasil. Para a gente finalizar a questão do Enem, a imagem registra uma especificidade do contexto urbano em que a ausência ou ineficiência das políticas públicas resultou em... Observa aqui a imagem para ver o que está acontecendo. Aqui é um exemplo de uma favela e de um prédio luxuoso ao lado. Letra A, garantia dos direitos humanos. Vocês acham que quem mora aqui nessa região de favela tem os seus direitos humanos garantidos? Superação do déficit habitacional. Aqui, ocorreu uma superação do déficit habitacional ou as pessoas estão tentando encontrar uma forma de viver e sobreviver dentro dessa cidade? Controle da especulação imobiliária. Essa aqui, ela não tem muita relação com a imagem, tá? Letra D, mediação dos conflitos entre as classes. Foi passado um muro aqui, tem mediação entre conflitos de classes? Não. Então, nós ficamos com o gabarito, que é a letra E, aumento da segregação socioespacial, onde as pessoas ricas moram em uma condição de vida muito melhor do que as pessoas de baixa renda. Por hoje é só, assim finalizamos a nossa aula e conto com vocês para a próxima aula de Geografia no Goiás Bem no Enem. Lembre-se, sem sacrifícios não há vitórias. Valeu e até a próxima aula, um forte abraço para vocês. Tchau, tchau! E aí, achou fácil o conteúdo? Espero que sim, mas se teve dúvida, corre lá no nosso canal no YouTube e assista a aula quantas vezes quiser, beleza? Parada rápida, na volta tem aula de Química com o professor Murilo Schoven.